Olá amigos da Avaliação, tudo bem? Hoje eu vos trago aqui dois earbuds que me agradaram bastante, cada um à sua maneira. Não se engane pelo corpo igual, eles são bem diferentes na sonoridade e também no preço. Portanto, esse aqui não é um comparativo, e sim um review duplo, que vez ou outra eu vou citar pontos que acontecem em um e não acontecem no outro e vice-versa. E eu tenho aqui na minha mão esquerda o Kabir Stellar, que é um fone bem conhecido aí no ramo da audiofilia, e na minha mão direita o Nicehack YD30. O Stellar me foi gentilmente cedido pelo Aslan, enquanto o YD30 faz parte do meu acervo pessoal. Na questão do preço, enquanto o Stellar é uma pechincha de aproximadamente $3, o YD30 sai por quase o preço de 3 Stellar, sai por $10. E é o preço de um TRN EMEI, por exemplo, que é mais refinado na construção, e você encontra o teste dele aqui no canal. O unboxing do Stellar é triste, enquanto o Nicehack traz uma bela waifu na caixa, e caso a sua caixa chegue tão amassada quanto a minha, há também um cartão com a foto da mesma moça no interior da caixa. E para compensar a falta da waifu, o Kabir Stellar traz uma bag, que não é tão legal quanto a waifu, obviamente. Ambos utilizam um driver dinâmico de 15,4 mm, porém enquanto o Stellar traz um diafragma de PPS japonês, o YD30 traz um diafragma de PIC, com poliuretano. Ambos são polímeros, porém o PIC é pouca coisa mais refinado do que o PPS. Na questão da construção, ambos trazem corpo de plástico com as mesmas proporções e o mesmo tipo de espuma. Só que o YD30 vem com 2 pares de espuma, enquanto o Stellar traz apenas um. Ambos trazem cabo fixo, porém só o YD30 traz a opção de cabo Hi-Fi de OFC, ou seja, cobre livre de oxigênio, ou, se você quiser, tem a opção também do cabo banhado a prata. Na prática, esse cabo do YD30 parece capaz de durar mais tempo, porém, como o Stellar é bem mais barato, caso você perca esse cabo em algum zíper da vida, você consegue comprar um Stellar também por um preço bem baixo. Na questão do conforto, cara, os dois me causaram um pouco de dor na orelha após um longo período de uso, pois apesar de serem dois earbuds, eles são um pouquinho generosos aqui no tamanho, tá? E com a espuma eles ficam um pouco maior. Então toma cuidado, se você tem uma orelha pequena, talvez esse cara aqui vá te incomodar, qualquer um dos dois. E sem a espuma não dá para usar porque eles caem fácil do ouvido. Questão da sonoridade musical. Ambos foram testados em múltiplas fontes, celular, BTR5 e o DX3 Pro Plus. E embora nenhum dos dois tenha apresentado diferença considerável em fontes mais fortes, o YD30 sempre precisou de mais volume para tocar no mesmo nível do Stellar. A sonoridade dos dois é bem distinta, então primeiro eu vou falar do Stellar e depois a gente fala do YD30. Eu notei que o Stellar ele traz uma sonoridade em V, com graves bem definidos para um earbud. Claro que não há subgraves, você não tem isolamento, você não tem subgraves. Porém, nos médio graves há bastante peso e uma boa extensão. Os médios são bem recuados, e ouvindo um Sensorium do Epica, por exemplo, você tem... parece que a Simone Simons está cantando atrás da banda. Porém, há uma boa definição em faixas com menor presença de graves, como por exemplo, My Immortal, do Evanescence, enquanto está só a Emily com o piano. Na questão dos agudos, há novamente um pico, e os pratos de bateria soam com bastante presença, bem como as notas mais altas em vozes femininas. Já o YD30 entrega o oposto, ele tem graves bem lineares, sem picos e também sem peso. Porém, eles são bastante definidos, são suficientes até mesmo para ouvir uma música eletrônica, um rap, como um Gangsta Paradise do Coolio, com os devidos descontos na questão do grave. Os médios estão bem presentes, com boa definição e claridade. As vozes se apresentam com naturalidade e instrumentos como guitarra se sobressaem muito bem.
É um fone bem legal realmente para você ouvir faixas com foco ali na região média. Usando novamente o Sensorium do Epica como exemplo, é como se nesse fone aqui a Simone Simons trocasse lugar com a banda. Ela passa para frente e a banda passa a ficar atrás dela, como é o natural. Já os agudos voltam a ser recuados e soaram um pouco metálicos, na minha opinião. Como por exemplo os pratos de bateria perdem um pouquinho da naturalidade em relação ao Stellar. E também há uma pequena... a extensão dos agudos dele não é tão grande quanto no caso aqui do Stellar. Na questão das tecnicalidades, o YD30 se sobressai, com um palco sonoro mais amplo e um imaging mais definido, enquanto há uma melhor separação de frequências. Em compensação, o Stellar é superior em detalhamento, e só nisso, mas não quer dizer que o YD30 é pouco detalhado, ele só é menos detalhado do que o Stellar. Questão da sonoridade em jogos, cara. No Battle Royale, o YD30 se mostra infinitamente superior ao Stellar, por exemplo, porque ele traz uma melhor apresentação do posicionamento dos inimigos, inclusive quando eles estão acima ou abaixo da sua posição, enquanto o Stellar é apenas regular nesse ponto. O YD30, cara, ele é tão bom que ele faz frente a In-Ears, que eu já testei, e eu colocaria esse cara aqui no nível do Sensibel para jogar um Battle Royale. Se não fosse por um detalhe apenas. Porque ele, além de requerer um ambiente silencioso para jogar, porque ele não tem isolamento, é um earbud, ele precisa de muito mais volume do que um in-ear para entregar a mesma experiência nos jogos. E talvez uma placa de som normal de computador não entregue tudo que é necessário. Nem todo mundo aí vai comprar um earbud de R$50 e vai plugar ele em uma fonte de R$1.000. Em jogos de FPS competitivos, há um cenário semelhante, e o YD30 é sempre superior ao Stellar, graças àquele boost nos médios que te dá um posicionamento perfeito de onde estão os passos dos inimigos. Já em jogos casuais, a imersão em ambos é prejudicada pela falta de isolamento. No entanto, eu notei o YD30 mais agradável, por ele passar mais naturalidade nos sons, mesmo com os agudos metálicos demais. A única vantagem do Stellar realmente é em jogos de simulação, porque essa sonoridade em V ele te dá uma sonoridade de motores bem interessante. Questão da sonoridade em filmes e séries, por melhor que seja o tuning dos dois, assistir filmes ou séries com eles não difere muito da experiência de usar o próprio celular ou as caixas de som de uma TV, por exemplo, porque não tem isolamento nenhum. Ou seja, conclusão, os dois são earbuds baratos, sendo que o Stellar é ainda mais barato e entrega bastante qualidade pelo preço que é cobrado. Na prática, se você procura um earbud para te acompanhar na rua, o Stellar é a sua escolha, pela sonoridade mais energética, que ele vai te escutar bem com outros ruídos que ele não vai ter como isolar. Porém, se você quer um earbud para ouvir em casa, com mais foco em músicas que privilegiam a faixa dos médios, o YD30 é a sua escolha. E ele também é a sua escolha se você quer um fone baratinho para jogar FPS ou um Battle Royale. Ou ainda se você está aí pensando se você deve ou não comprar um TRN EMA, porém você prefere uma Wi-Fi na caixa do que um cabo removível, um corpo de metal e maior conforto. A escolha é sua, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.